Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início, pessoal, a esse módulo de eletrônica básica, beleza? Primeiramente, galera, a gente vai falar sobre as grandezas elétricas, tá? Isso aqui tá com o nome aqui de ouro, mas é um outro slide, fica aí tranquilo. Colocar aqui, ó, grandezas elétricas, eu vou começar a explicar para vocês como que funciona. Primeiramente, pessoal, quais são as grandezas que a gente vai ver no curso? Que a que a gente vê no celular, né? A gente vê a corrente elétrica, certo? A tensão e a resistência. Legal? Então, a corrente elétrica, o símbolo dela é A e a gente mede a corrente em amperes. A tensão, o símbolo dela é o Vzinho e a gente mede em volts. E a resistência elétrica é o sinalzinho aqui de ohms e a unidade é ohms, né? Isso aqui é o sinalzinho aqui da pessoa que inventou, né, essa teoria. E mais para frente agora eu vou dar uma lida e a gente entender o conceito dessas grandezas elétricas. Vamos lá. Deixa eu acelerar o slide aqui. Vamos lá, vamos começar pela tensão elétrica. Tensão elétrica, também conhecida como a diferença de potencial, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é volts, homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Vamos lá, vamos já em seguida. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou deslocamento de cargas dentro de um condutor. Quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades, tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios. E por último, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicado. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohms e segundo o sistema internacional de unidades é a medidas em ohms. Galera, aqui eu li a parte teórica, né, que é legal você saber, mas vou dar uma explicação mais fácil aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho um desenho, né, de um tipo um copo de água aqui, né, e simbolizando que dentro desse balde, né, copo de água, tem a tensão. Essa tensão é 15 volts, mas vamos colocar que essa tensão fosse 5 volts, se a gente estivesse falando, no caso da entrada de um carregador de celular. Aqui eu vou te dar esse exemplo como água para ficar mais fácil, certo? Ó, a tensão, que é em volts, ela vai, no caso, ela vai fazer força para o quê? Para essa água aqui, ó, a gente vai chamar ela de corrente, que está aqui, ó. Essa corrente passar, mas para essa corrente passar para esse lado aqui, ó, o que acontece? Tem a nossa resistência, legal? Então é isso que funciona. A tensão ela faz força para passagem de corrente e a resistência ela controla isso para não passar tanta corrente para o outro lado. No modo prático, nas próximas aulas, vocês vão entender isso daqui nas placas de celulares, como que funciona, tá? Tem um outro exemplo aqui que fica bem, eu coloquei ele aqui, fica bem interessante, dá para a gente entender bem como que funciona. É isso daqui, ó, esse desenho aqui é um barato, ó. Tem aqui, ó, a voltagem, né, que seria, ela tá empurrando, né, o volts, a resistência que é em ohm e a amperagem que é a corrente. Legal? Então, a voltagem está empurrando a corrente e a resistência está bloqueando. Aqui, ó, aparece ela apertando. Então, esse exemplo ficou bem tranquilo. O que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Legal, galera? Isso aqui é só para exemplificar as três grandezas elétricas que a gente vai estar vendo, né? E eu vou voltar aqui no primeiro
no primeiro slide aqui, ó, que seria esse daqui, só para a gente frisar aqui, galera, a parte de símbolos. E para vocês frisarem isso aqui, ó, vocês têm que gravar o quê? Que a corrente elétrica, o símbolo dela é o Azinho e ela é medida em amperes. Legal? A tensão elétrica é a que faz força, ela é medida em volts. E a outra grandeza elétrica que a gente vai usar bastante no curso é a resistência, aquela que limita a corrente, né? Ela limita. Então, o que que faz, ó? A tensão e a corrente é o resultado, tá? É o resultado da corrente, legal? As duas somando é o que vai passar a corrente, tá bom? Então só grave essas siglas aqui, esses símbolos e essas unidades aqui em ohms, em volts e amperes, porque quando eu estiver falando de corrente, eu vou estar falando, é a mesma coisa que eu estar falando em amperes. Quando eu estiver falando em tensão, é a mesma coisa que eu estar falando em volts. E quando eu estiver falando em resistência, é a mesma coisa que eu estar falando em ohms, legal? É porque isso aqui, mais para frente, quando a gente tiver aula de fonte de alimentação, você vai ver essas palavras aqui e você já vai se familiarizar e vai ficar mais fácil de você entender. Beleza, galera? Então, fechou. Então, agora vamos para a próxima aula.